Irmãos, vamos então dar início com uma leitura do texto bíblico. Atos capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 22. Nós estamos no capítulo que registra aquela reunião em Jerusalém, com membros da igreja de Antioquia e de Jerusalém, tomando decisões que incluíam e que afetavam outras igrejas, as igrejas no norte, por exemplo, na Galácia, por onde o apóstolo Paulo havia passado, pregado o evangelho. Então são decisões bem amplas, né? Não é uma decisão apenas de uma igreja local. Então a partir do versículo 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! E aí, passa a registrar então os irmãos na viagem, apresentando as cartas às igrejas. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse momento. Senhor Deus, nosso Pai bondoso, nós te louvamos porque pela providência do nosso Deus, as Sagradas Escrituras chegou até nós. Mas para aqueles que perecem, as verdades da Tua Palavra não são suficientes, não são o bastante, pois atacam a Tua Palavra, a Tua verdade em todo ponto que acham qualquer brecha para darem vazão às suas ganâncias, às suas cobiças, às suas licenciosidades, às suas opiniões. Ó Senhor, nós te pedimos nessa noite que nós possamos, nesse breve tempo, olharmos um pouco para a história da igreja cristã e para a sua luta na proteção da verdadeira doutrina do Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos ter um bom entendimento de que a igreja de Jesus Cristo em nossos dias não pode surgir no vácuo, mas ela tem como característica de ser uma igreja histórica, uma igreja que aprende com os nossos irmãos do passado a como adorar a Deus de uma maneira proveitosa, apropriada. E que assim, Senhor, possamos provar verdadeiramente daquela catolicidade que nos é ensinado na Tua Palavra, de que o Evangelho de Jesus Cristo une a igreja do Senhor de todas as épocas e de todos os lugares. Por isso, nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se vocês... não vou explicar esse texto, eu vou passar a falar um pouco mais sobre o assunto de confessionalidade, mas se você observou, a igreja reunida aqui em Jerusalém está tratando de um assunto importante, porque a igreja estava sendo perturbada com opiniões que não combinavam com as opiniões da igreja de Jesus Cristo, aqui combinada com a igreja de Antioquia, a igreja onde o apóstolo Paulo era missionário. Paulo era o missionário da igreja de Antioquia, e no capítulo 13 de Atos você pode ver isso, mas reconhecendo o papel importante da igreja de Jerusalém, como o colégio dos 12 apóstolos. Então a igreja de Antioquia
se reúne com a igreja de Jerusalém para tratar desses assuntos que estavam perturbando as igrejas lá de cima, onde o apóstolo Paulo havia fundado. Então, que muitos judeus estavam proibindo a participação dos gentios na comunidade cristã e exigindo que eles, então, se circuncidassem e praticassem muitos dos rituais judaicos para que, então, fosse recebido no meio da comunidade cristã, que, no princípio, em sua grande maioria, era judeu. Lembre-se, a igreja começa em Jerusalém, começa no meio dos judeus, depois vai se espalhando para o mundo gentil. Então, esse conflito inicial gerou problemas e a igreja teve que tratar sobre isso. A igreja chega a um comum acordo, baseado na palavra de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo, e decide, então, que essa decisão deve ser compartilhada com outras igrejas, para que também outras igrejas vivam na mesma doutrina e na mesma confissão da igreja. E assim escrevem carta, e essas cartas são enviadas por meio de Barnabé, de Paulo e Silas, e vão para várias igrejas, e isso se estabelece. Então, essa passa a ser uma doutrina normatizada já no princípio da igreja cristã. Nós estamos tratando esse assunto porque, como uma igreja reformada, a Igreja Cristã de Defesa da Fé, ela tem por prática fazer uso de credos e confissões da igreja. E, particularmente, em uma época onde o uso de documentos é mal visto, de um lado, porque há uma associação indevida com o catolicismo romano, e de outro lado, porque há razões de oportunismo por parte daquelas que não querem fazer uso das confissões, porque querem ter liberdade para que cada líder, então, possa impor as suas próprias opiniões. O fato é que nenhuma igreja vive sem confissões. Não existe isso. Não há como, é impossível. Todas as igrejas têm suas confissões. Todas elas creem em alguma coisa, todas elas tentam manter uma crença comum. O ponto é que algumas igrejas decidem fazer isso sem ter um documento por escrito. Só que, ao recusar-se ter um documento por escrito, você não consegue preservar esse conjunto de doutrinas ao longo do tempo. É muito difícil para resistir aos ataques daqueles que vêm de fora contra a doutrina da palavra de Deus e conseguir preservá-la sem ter nenhum documento que retenha os fundamentos básicos. Qualquer história de surgimento de igrejas cristãs, você perceberá que há uma mudança, um desenvolvimento dessa igreja ao longo do tempo. Todas elas têm. Até mesmo nós, enquanto igreja reformada, também temos isso. É impossível que a igreja, ao longo do tempo, permaneça exatamente do jeito que ela era há 100 anos atrás, há 150 anos atrás. Isso é impossível de se conseguir. Porém, aquelas igrejas que ao longo dos séculos têm decidido preservar certos documentos básicos comuns e têm compromisso com esses documentos, há uma possibilidade realmente maior de manter, de preservar essa doutrina comum, porque ela está registrada. Assim como o próprio Deus, desde o princípio, ordenou que a palavra revelada ao seu povo fosse escrita. Então Deus, desde o princípio, ordenou a Moisés que fosse escrito em livros aquilo que ele estava revelando. E assim toda a Escritura, pela providência de Deus, apesar dos ataques de Satanás, foram preservadas e chegaram até nós hoje. Se você for estudar a história da transmissão do texto, você vai ver que é um verdadeiro milagre nós temos a Bíblia hoje como nós temos. Os ataques de todo tipo, de toda natureza, para fazer com que o que a gente tivesse hoje não fosse mais aquele texto que foi escrito há 4.000 anos atrás. Então, o nosso ponto de partida é que as confissões não são meramente um documento humano, embora sejam. Porque aqueles que não gostam de confissão atacam por esse viés. São documentos humanos. Não podemos considerá-lo palavra de Deus. E por causa disso, então, atacam as confissões como se essas confissões devessem ser retiradas do meio do povo de Deus. Mas vimos de Atos 15
que uma expressão de fé da igreja se tornou necessário para proteger a igreja dos ataques dos infiéis. Quando a igreja decide adotar uma confissão, ela não está fazendo nada mais do que entrar numa luta para preservar a sã doutrina da palavra de Deus. E considerando que nós, aqui também em Olho d'Água, somos uma igreja que confessamos a palavra de Deus usando documentos, vamos falar então um pouco mais sobre isso. E quero prosseguir depois do exemplo bíblico de Atos 15, falando sobre as primeiras formulações credais. A palavra credo e confissão, elas realmente têm alguma coisa de diferente, embora tenha muita semelhança entre elas. As palavras usadas logo no começo eram credos, eram pequenos documentos. As confissões, eu vou falar um pouco mais adiante, são documentos mais elaborados, porque surgem em contextos diferentes. No princípio, são pequenas confissões, são documentos que surgem no tratamento de questões específicas, como aqui, por exemplo, em Atos 15. É um assunto bem específico. Que posição tem os gentios dentro da igreja cristã? Então a decisão foi, salvo que eles preservem esses bons costumes de se abster das comidas sacrificadas, então nada é dito no documento sobre eles terem de submeter aos costumes judaicos comuns daquela época. Nada é dito sobre isso. Então fica bem reduzido. Dentro da Bíblia existe, eu não posso fazer isso para a gente não perder tempo, mas, por exemplo, Romanos 10 tem uma porção que é comumente usada nas igrejas até hoje como um tipo de resumo daquilo que deve ser confessado. O versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então fala sobre uma confissão de fé que procede do coração, mas que é uma confissão audível, auricular. Isso é a palavra de fé que pregamos. Se com a boca confessares Jesus Cristo e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa estrutura servia para que vários pais da igreja, logo no princípio, após os apóstolos, eles formulassem pequenos documentos que servissem para os catecúmenos, aqueles que estavam fazendo catequese, estudando a Bíblia para se tornar membro da igreja. Eles deveriam, então, estudar, memorizar e recitá-lo perante a congregação. Tem testemunhos bem antigos sobre isso, nos primeiros pais da igreja. Então, esses pequenos credos funcionavam como um tipo de documento local. Não era um documento usado de maneira abrangente, era bem local. Esses pequenos documentos, esses pequenos credos, as pequenas formulações, Filipenses capítulo 2 também, e várias passagens bíblicas, e outras maneiras criadas pelo bispo da congregação para orientar os catecúmenos, esses documentos foram se espalhando nas igrejas e foram se juntando a outros documentos e se desenvolvendo, possivelmente naquilo que hoje a gente conhece como credo apostólico, que são formados com 12 artigos. Já houve sugestão na história de que o credo apostólico foi de fato escrito pelos apóstolos e cada um dos apóstolos escreveu um dos artigos, mas não há sustentação histórica para isso não, documental não. O desenvolvimento, a partir do 3º século, 4º século e se consolidando no 5º século, é o desenvolvimento dessa prática antiga de ter pequenos documentos que servissem à confissão de fé dos novos membros que ingressavam na comunidade cristã. E à medida que isso foi se espalhando, uma igreja que já adotava um documento, passou a adotar outro documento que era usado em outro lugar e foram se juntando e se combinando. Se você olhar, por exemplo, o credo apostólico, ele foi organizado numa estrutura tripla, falando sobre o Pai e a obra da criação, o Filho e a obra da redenção, e o Espírito Santo e a obra de santificação. Então, essa organização foi um desenvolvimento ao longo dos primeiros séculos da igreja cristã. No 4º século, surge uma outra razão para o surgimento desses credos. Inicialmente, eram documentos que serviam para que os novos crentes confessassem a sua fé diante da congregação. Mas,
não demorou para que a igreja começasse a ser atacada, tanto pelas heresias fora da igreja, como pelo governo romano. Você vai estudar, você sabe das grandes perseguições. Os primeiros pais da igreja cristã, chamados pais apologistas, aqueles que sucederam os apóstolos, né? Os primeiros pais apologistas, eles escreveram naquela tentativa de defender a igreja perante o governo opressor naquele momento. O período seguinte, dos pais polemistas, já é uma situação diferente, porque depois de Constantino, em 311, acontece uma relativa paz entre as igrejas, não tem mais aquela perseguição. Então, os pais apologistas deram lugar para os pais polemistas, que agora tinham uma outra função, defender a doutrina perante os heréticos, aqueles que estavam atacando a doutrina da igreja. Então, agora é um momento de polêmicas, de disputas teológicas, que vão culminar com o primeiro grande sínodo, chamado Concílio de Nicéia, 325. Outros sínodos gerais se seguiram, 381 Constantinopla, 425 Éfeso, 381 segundo sínodo de Éfeso, Concílio de Éfeso. Em cada um desses sínodos, as igrejas de toda a cristandade naquele momento, por isso que são chamados de credos ecumênicos ou concílios ecumênicos, porque naquele momento essas doutrinas afetavam toda a cristandade. Tomando só um como exemplo, para não nos estendermos, em 325, a igreja se reuniu para tratar do problema da divindade de Jesus Cristo. As Escrituras já falavam sobre isso? Sim, falavam sobre isso. A Escritura fala sobre a divindade de Jesus. Mas a formulação dos textos bíblicos não estava sendo suficiente para frear a perversidade daqueles que estavam negando a divindade de Jesus Cristo. Então, a igreja se reúne para discutir esse assunto. Tem um nome muito importante naquele momento, que é Atanásio. Aí você já se lembra que há um credo chamado credo atanasiano, embora provavelmente não foi escrito por Atanásio, mas é uma referência ao seu nome e à defesa da fé que ele fez nesse sínodo de Nicéia 325. Atanásio nem era bispo na época, ele era diácono do bispo Alexandre, acho que de Alexandria. Mas ele realmente era muito habilidoso nas escrituras. E já em Alexandria, ele já estava disputando com outras pessoas, defendendo a divindade de Jesus Cristo. E o bispo, sendo convocado para o Concílio de Nicéia para tratar exatamente sobre isso, não pensou duas vezes em levar a tiracolo Atanásio como seu auxiliar. Mas ele realmente rouba a cena no sínodo de Nicéia. Ele realmente protagoniza discussões veementes contra o bispo Ário, que do outro lado era aquele que estava provocando um ataque à doutrina da divindade de Jesus Cristo. O bispo Ário ensinava que Jesus, no máximo, podia ser chamado de Deus, no sentido de que ele foi a primeira criatura de Deus. Então ele era tão especial, e que por meio dele todo o restante da criação veio à existência. Então ele era tão especial que ele poderia ser chamado de Deus nesses termos, mas nunca se referindo a ser igual a Deus. Então esse embate foi travado nesse primeiro concílio de Nicéia 325, e dali então, não apenas Atanásio, mas tem outros nomes importantes, como os 3 capadocianos também, tem especialmente mais adiante na defesa da trindade. O conceito de trindade está ligado com os 3 pais capadocianos. Então, ali foi formulado um documento onde expressava que Cristo era verdadeiro Deus, juntamente com o Pai, que é o credo niceno. Possivelmente vocês também usam aqui na congregação, de vez em quando estão lendo e já estão familiarizados com esse credo, que do começo ao fim enfatiza que Cristo é Deus em igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Então veja, para a igreja daquele momento, ter aquele documento não era uma questão de invenção humana, era uma necessidade. A igreja precisava ter uma posição que fosse comum a todas as igrejas, não uma posição
que fosse a posição de uma igreja apenas. Isso não promove catolicidade. Por isso, aquele concílio realmente reuniu todas as igrejas daquela época. Outros credos, depois disso, surgiram, ainda o credo atanasiano, por exemplo, né? Então a gente já tem agora credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Esses credos, apesar de já serem maiores do que aqueles primeiros protocredos, que eram credos de igreja local e que tratavam de questões mais específicas, esse credo agora está tratando de um assunto que tem a ver com as igrejas de Jesus Cristo espalhadas por todo o mundo conhecido naquela época. Então, essa doutrina foi detalhada nesse credo e por causa disso a gente tem um credo um pouquinho maior, que é o credo niceno, e o credo atanasiano é ainda um pouquinho maior. Mas quando a gente atravessa os séculos e chega ao período da Reforma Protestante, pense, irmãos, olha, por pouco mais de 1000 anos, a igreja estava defendendo a fé com esses credos. Mas a filosofia, ao longo do tempo, se introduziu na igreja de maneira muito forte, muito pesada, que em boa medida até guiou a teologia. Especialmente, particularmente a partir de 1200, com o acesso de alguns nomes bem importantes dentro da Igreja Católica Romana naquele momento. Então, aquela posição mais bíblica que predominou durante vários séculos, a partir dos credos ecumênicos, defendido por teólogos como Agostinho, agora a partir do século XIII, com a ascensão da filosofia e o ingresso da filosofia dentro da igreja, as coisas começam a mudar. Então, um nome, por exemplo, a ser citado é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele faz realmente um trabalho de conciliar filosofia com teologia. Você já deve ter ouvido falar na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Várias doutrinas da igreja são abandonadas ou substituídas. Eu preguei recentemente na igreja sobre a presença de Cristo na Santa Ceia, baseado no Catecismo de Heidelberg, domingo 29. Né? Cristo está presente na ceia. Como? Então, existem 4 posições ao longo da história. A posição bíblica, da presença espiritual de Cristo. Depois, a Igreja Católica Romana, ela, antes de 1200, já tinha 2 posições dentro da igreja. A posição de que os elementos da ceia eram transformados, o pão transformado em corpo e o vinho transformado em sangue de Cristo, e a posição de que não havia transformação, mas o corpo e o sangue de Cristo estavam realmente, fisicamente presentes, misturados, em cima, embaixo, no meio, em por com os elementos. Então era transubstanciação e consubstanciação. No início do século XV, então, o quarto concílio de Latrão, um concílio bem conhecido na história da igreja, rejeitou a consubstanciação e, então, afirmou a transubstanciação como a doutrina oficial da igreja com relação à Santa Ceia. Então, a consubstanciação foi deixada de lado e transubstanciação virou a doutrina oficial, que foi recuperada na época da Reforma com Martinho Lutero, que não concordava com a Igreja Católica Romana, e ele vai 2 séculos atrás e recupera aquilo que tinha sido rejeitado, que era a doutrina da consubstanciação. Então essas 2 doutrinas passam a permear, e depois uma 4ª posição, a posição de Zwinglio, de que na ceia não temos nada mais do que o memorial. Não tem presença nenhuma de Cristo na ceia. É só uma lembrança de Cristo e um sinal daquilo que vai ser na glória futura. Então a luta dos reformadores foi recuperar a posição bíblica de que Cristo está sim presente na ceia. Ele prometeu que aquele que come do pão e do vinho, pela fé, come de sua carne e bebe do seu sangue. Ele prometeu isso. Então Calvino, o Ecolampádio, Busser e outros reformadores lutaram para recuperar a posição bíblica. E essa posição da presença de Cristo na ceia, sim, mas não fisicamente. Então ele dispensou aquela ideia de uma mera representação, um mero símbolo, um mero memorial, mas também rejeitou
a ideia de uma presença física com os luteranos usando a consubstanciação e os católicos romanos usando a transubstanciação. E assim foi afirmada a presença espiritual de Cristo na ceia. De modo que quem participa na ceia com fé, pela fé, come de Cristo e bebe de Cristo, come sua carne e bebe do seu sangue. Quem participa da ceia sem fé, come o pão, bebe o vinho, mas não tem carne, nem tem sangue, mas segundo Paulo diz aos Coríntios, come e bebe condenação para si mesmo. Essa posição reformada foi, então, preservada para nós nas confissões reformadas do século XVI. Nesse período do século XVI e o século XVII também foram produzidas várias confissões. Só que naquele momento da história, o desvio da igreja já havia chegado a tal ponto que um credo simples já não era mais suficiente. Não se estava tratando mais de um problema, de uma doutrina, mas de um desvio que afastou a igreja de inúmeras doutrinas bíblicas que precisavam ser recuperadas. Então, naquele momento, a igreja começa, então, a fazer um reexame das doutrinas bíblicas. Existe um movimento na época da Reforma chamado humanismo, é um movimento secular, não é essencialmente cristão, porém, muitos cristãos naquele momento eram de formação humanista, o próprio Calvino também. Então ele vem de um ambiente de formação filosófica e ele está realmente guiado pelo sentimento humanista. Só que os cristãos corrigem um pouco essa terminologia, porque a ideia do humanismo é aquela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Então é no homem que devemos voltar para descobrir aquilo que precisamos para avançar, para progredir, né? Para ser iluminado. Então existia um slogan que era voltar às fontes, voltar aos escritos clássicos, voltar aos autores antigos. Então, na época da Reforma, esse movimento de voltar na história para pegar os antigos escritores, aí você pode pensar sobre os clássicos de Homero e outros, mas também do lado cristão, onde eles foram de volta? Para o texto da Escritura. Porque àquela altura a Igreja Católica Romana tinha abandonado o uso da Escritura no meio dos leigos. Somente os clérigos tinham acesso à Escritura. Então, baseado nesse movimento de voltar para as fontes, ad fontes, se você já ouviu isso, então, de um lado, humanistas seculares estão indo aos clássicos de Heródoto e outros, Homero. Os cristãos estão voltando aos textos da Escritura, para recuperar aquelas doutrinas que tinham sido abandonadas pela Igreja Católica Romana ao longo desse tempo. Então, eles vão reexaminando doutrina por doutrina. Lutero começa a partir de 1517 isso, né? A partir daquele fenômeno das 95 teses, o eco do martelo de Lutero. Lutero confecciona pequenos documentos, ele não chega a confeccionar uma confissão de fé exaustiva, abordando as doutrinas, mas ele esboça alguns documentos, trata separadamente em seus livros muitas dessas doutrinas, discute com outros homens da igreja, escreve catecismo. É curioso aqui, é bem interessante, porque o catecismo, até então, era um documento da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana já havia feito uso de catecismo séculos antes da Reforma. Só que, com a mudança de eixo na teologia da Igreja e no abandono da Bíblia para os leigos, também o catecismo já não fazia mais sentido, porque o catecismo é um eco da Escritura. Se os cristãos comuns não precisavam mais ter de estudar a Escritura e somente confiar na igreja, é aquilo que chama de fé incipiente. Então, creio na igreja. É interessante porque o nosso credo tem uma coisa interessante. Quando nós dizemos cremos no Espírito Santo,
a Santa Igreja Universal de Cristo. A nossa tradução coloca como na, como se tivesse uma preposição, mas no texto original não tem a preposição. A preposição é regida pelo primeiro, ligado como Espírito Santo. Então nós não confessamos naquilo que a igreja fala, nós confessamos a existência da igreja, e é assim que nós colocamos em nossa confissão de fé. Não é no que ela diz, nós confessamos ela, e junto com ela, a fé da igreja é a minha fé. Então não é meramente uma reprodução da fé da igreja, mas é confessar a fé bíblica com a igreja. Essa, a primeira grande confissão da época da Reforma, 1559, a confissão de fé gaulesa, confissão de fé francesa. Sabem por quem foi escrito? João Calvino. Nessa época, a França estava sendo bombardeada, perseguindo os cristãos protestantes para todo lado, inclusive acusando-os de serem semelhantes àqueles perturbadores de Alemanha, chamados de anabatistas, e justificando com isso a perseguição dos cristãos. Calvino escreve essa confissão de fé para dizer que esses crentes, eles não são perturbadores. Nessa confissão de fé, a igreja confessa subordinação ao governo civil, por exemplo, obediência ao rei. Calvino prefacia essa confissão que deu de presente para as igrejas francesas com uma cópia para o rei Francisco, com um prefácio, se você vai ler, é gigantesco, mais de 100 páginas, onde ele justifica ao rei que aquele povo, súditos dele, que criam em Jesus Cristo, não era aquilo que o rei estava dizendo. Essa confissão francesa, que antes disso Calvino já havia iniciado o estudo, as Institutas desde 1536, 1559 foi a última edição das Institutas também. Mas essa confissão de fé de 1559 serviu de base para outra confissão de fé, 2 anos depois, que foi a confissão de fé belga. A confissão de fé belga, escrita por Guy de Debreys, se você pegar ela e comparar com a confissão francesa, você percebe muita correlação. Guy de Debreys foi aluno de Calvino em Genebra. Então ele foi bastante influenciado por Calvino. Quando nos Países Baixos a perseguição estava muito forte contra os cristãos, Guy de Debreys, numa defesa dos cristãos, declarando para o rei que eles estavam prontos para obedecer ao rei em tudo o que a palavra de Deus ordenava, mas que eles também estavam prontos para darem suas cabeças para a guilhotina, sua língua à faca, do que negar as verdades da palavra de Deus que estava naquele documento, que é o documento que até hoje é preservado nas igrejas reformadas dentro das 3 formas de unidade. A confissão de fé tem uma estrutura de apresentação da doutrina. Então, ela funciona como em que a sua igreja crê. Nós cremos nisso aqui. Então, é uma declaração daquilo que a igreja confessa. O catecismo tem uma particularidade. Algumas pessoas acham muito estranho, porque eu também, eu confesso isso. Quando eu era mais jovem, para mim, falar a palavra catecismo, eu só conseguia associar a Igreja Católica Romana. Porque eu só pensava, bom, é lá que tem esse negócio de catecismo. Não tem nada a ver com cristão, com protestante. Mas aí, curiosamente, a palavra catecismo é uma palavra bíblica. Então, se nós quisermos negá-la, teremos de negar a palavra de Deus. Pelo menos em 6 passagens bíblicas aparece o verbo ou o substantivo. Verbo catequel, que é de onde deriva o nosso substantivo catecismo e de onde deriva o nosso verbo catequizar. Então, é palavra bíblica, que na nossa tradução ela ficou escondida, porque ela foi traduzida por palavras como ensinar, instruir, guiar na doutrina. Uma vez que ela foi traduzida dessa maneira, a gente não tem a menor ideia da palavra que está por trás. Mas a palavra que está por trás é exatamente a palavra catecismo ou catequizar. Essa palavrinha, no próprio grego, é a junção de 2 palavras que faz uma ligação com o eco. Sabe quando você está
num ambiente aberto que você fala, né, e vem aquele eco, né? Então, o eco é um retorno da sua voz. Esse sentido está embutido dentro dessa palavrinha para falar sobre o método que ficou muito comum, o método de catecismo, de falar e ter um eco do que o professor falou. Então, o professor fala e o eco é a resposta do aluno. Por isso que os catecismos, geralmente, embora o catecismo de Calvino, em Genebra, o primeiro catecismo, não tinha forma de pergunta e resposta, mas geralmente os catecismos, eles têm essa forma de pergunta e resposta, onde o mestre pergunta e o aluno tem que dar uma resposta. Então, o catecismo era de uma natureza um pouco diferente das confissões, embora também servia como uma confissão da igreja, porque por meio do catecismo, a doutrina da igreja estava sendo apresentada. Mas o catecismo tinha uma função em especial, era instruir os membros da igreja, particularmente as crianças e os jovens, nas doutrinas confessadas pela igreja. Esse livro aqui, eu acho que em português, tem o Imperativo Confessional também, de Karl Truman, mas esse aqui foi a tese de mestrado do pastor Ulisses Horta Simões. Ele é o reitor do seminário lá de BH, Minas Gerais. Esse livro aqui é realmente, se você quer entender sobre não apenas significado e história da confissão, das confissões, mas entender como começou a acontecer o desvio das igrejas presbiterianas e reformadas ao longo da história, quando começaram a abrir mão das suas confissões. No momento em que isso foi mais forte ainda no meio presbiteriano, mas também no meio reformado, desde Holanda e depois partindo para as Américas também aconteceu. No momento que a igreja abre mão da confissão ou altera sua confissão, então as coisas desandaram completamente. Então ele começa a traçar essa história de afastamento, de abandono, de ressalvas, ou seja, eu confesso, mas eu confesso com ressalvas. Eu confesso, mas eu confesso fazendo observação. Isso foi enfraquecendo a confissão da igreja. E aquelas que seguiram esse caminho, hoje são igrejas liberais. A PCUSA, nos Estados Unidos, por exemplo. Ele vai explicar, então, que foi desenvolvido na história recente das igrejas de tradição reformada e presbiteriana um tipo de subscrição, onde ministros, presbíteros e diáconos, que são ordenados nas igrejas presbiterianas e reformadas, eles devem assumir um compromisso de que eles não falarão contra as confissões da igreja. Infelizmente, no meio presbiteriano, tem sido muito atacado esse princípio de subscrição da confissão. E justamente por estar sendo atacado é que a gente está vendo o fenômeno que está acontecendo também hoje aqui no Brasil, das igrejas presbiterianas. Eles estão tomando decisões que são contra a palavra de Deus e contra as suas próprias confissões, porque eles estão afrouxando o compromisso com as confissões. E o afastamento está cada vez mais claro. Recentemente, tristemente, o Supremo Concílio das Igrejas Presbiterianas do Brasil aprovou que, em situações especiais, a mulher agora é oficial, elas podem pregar debaixo da autorização do Conselho. Eles ainda não abriram para ofícios, para que as mulheres sejam ordenadas oficiais, ministras, presbíteras e diaconisas, mas já estão permitindo oficialmente. Então, até o próximo Supremo Concílio, talvez haja apelação, mas isso é o que está valendo oficialmente nas igrejas presbiterianas do Brasil hoje. Mas nós, reformados, não estamos livres disso. Na Holanda, tem uma grande confederação de igrejas, chamada Igrejas Reformadas Libertadas, ou Igrejas Reformadas Holandesas Libertadas. Você deve conhecer, já ouviu falar sobre nome como Abraham Kuyper, Klaas Hilder. Então, são oriundos dessa igreja, que no passado, elas chegaram a sair do Estado para preservar as doutrinas da palavra de Deus e as confissões, mas hoje está numa situação onde talvez estamos achando que não vai acontecer outro movimento como aconteceu no passado, de os fiéis realmente saírem para continuar o ramo fiel da igreja, porque está bem generalizado alguns problemas acontecendo dentro dessa igreja, que foi além do que a IPB fez aqui no Brasil.
eles aprovaram no sínodo desse ano, no início do ano, que os ofícios agora estão abertos a mulheres, ministras, presbíteras e diaconisas. Então foram bem além. Isso é triste porque, ao tomar essa decisão, as igrejas desprezam a sua própria história e desprezam a catolicidade, o que as igrejas de Jesus Cristo têm confessado ao longo de todos os séculos. Isso nunca foi a prática da igreja. Então, o ataque que as confissões estão sofrendo vem de todos os lados. Daqueles que querem negar as confissões porque não querem ficar amarrados a confissões de ter liberdade de colocar as suas próprias opiniões. Aqueles que estão buscando alterar as confissões para que haja brecha a fim de que coisas novas ingressem. No caso de Holanda, é o fenômeno da aculturação. Holanda está sofrendo demais com isso. A cultura está determinando a interpretação das Escrituras. Na cultura, é quase inaceitável que mulher não tenha uma posição equivalente à do homem. A mulher ocupa todos os espaços na sociedade. Por que não na igreja? Então a cultura realmente está determinando como é que deve funcionar o papel da mulher dentro da igreja e não a própria palavra de Deus. Né? Mas na época da reforma, essa ideia de não querer subscrever as confissões para ficar livre para falar, foi a artimanha, por exemplo, dos remonstrantes. Os remonstrantes, eles chegaram no Sínodo de Dort criticando as confissões. Embora, quando solicitado, eles não indicaram qual é o problema da confissão. Onde a confissão está errada? A ponte, eles tergiversavam e não falavam onde as confissões estavam erradas. Mas eles não queriam subscrever. E o resultado do Sínodo de Dort foi que aquela posição de que Deus não é completamente soberano na salvação do pecador foi rejeitada como heresia e prevaleceu na igreja a doutrina que já estava sendo confessado ao longo dos tempos, a doutrina de que na salvação de pecadores Deus é soberano, não há cooperação, é uma ação soberana de Deus. Isso ficou registrado nos cânones de Dort. Os 14 remonstrantes que estavam no Sínodo de Dort foram chamados a aceitar e subscrever esses documentos. Mas eles negaram. E porque eles negaram, eles foram afastados dos púlpitos, proibidos de pregar. Alguns foram expulsos até mesmo do país. Quem ocupava a função pública foi afastado das funções públicas para proteger, porque eles ocupavam um cargo de liderança e eles iam exercer a sua posição para contaminar a igreja com as suas opiniões. Então veja que a igreja ao longo do tempo realmente teve posição bem fortes, bem firmes contra aqueles que estavam labutando contra as confissões, porque você não vê ao longo da história que aqueles que estão falando contra as confissões estão falando com piedade. Você não vê isso na história. Aqueles que estavam falando contra as confissões eram aqueles que estavam ensinando doutrinas erradas e perniciosas no seio da igreja cristã. Então, em muitos lugares, para que essa doutrina fosse realmente massificada na igreja, fosse compreendida por todos, do menor até o maior, e fosse compartilhada por todos, então as igrejas providenciavam um catecismo. Então, as igrejas reformadas na Holanda e em Alemanha, em vários lugares, bem cedo adotaram o catecismo de Heidelberg, que compõe um dos documentos das três formas de unidade. Então, as três formas de unidades reúne a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Então, deixa eu só, nessa parte final, falar um pouco mais, então, sobre um pouco da história do Catecismo de Heidelberg. Eu sei que Rafael e Douglas já tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa, porque eu usei numa das aulas recentes lá, em Salvador Lira. A data do Catecismo de Heidelberg é 1563. Confissão Francesa, 1559. Confissão Belga, 1561. Catecismo de Heidelberg, 1563. Mas como isso veio acontecer? Eu quero contar bem resumidamente um pouco da história desse catecismo. Vou tentar ser breve nisso aqui, porque eu quero ganhar tempo.
Se você vai estudar a história da Alemanha no período de Lutero, então de Lutero em diante, então 1517 é a referência a Lutero, certo? 1521, a Dieta de Worms, onde Lutero foi excomungado, ele foi em 1520. 1521, ele foi declarado banido do reino, né? Um banimento político. 1520, o Papa, por uma bula, já tinha excomungado Lutero, mas agora era uma excomunhão política, um banimento político, 1521, na Dieta de Worms. Dali em diante começam os conflitos entre protestantes luteranos e católicos romanos, porque a Alemanha realmente fica dividido entre isso. Então, em 1530, os luteranos desenvolvem um documento onde eles poderiam expressar qual era a sua doutrina, a sua fé, e assim poder apresentar a qualquer um, que é a Confissão de Augsburg. Essa confissão, existem duas versões dela. Uma versão mais luterana e uma versão mais de Melanchthon, porque Melanchthon tinha certas divergências com Lutero. Ele, por exemplo, não acreditava como Lutero que Cristo estava fisicamente presente na ceia, como Lutero falava. Ele era mais calvinista nesse ponto, ele falava sobre uma presença espiritual, nesse ponto, né? Então, na divergência surgiu outra versão dessa confissão de Augsburg. Então, tem duas confissões, duas versões. Se você vai ler, você tem que saber qual das duas é. Nesses anos de conflito, então, os luteranos se organizaram e até participaram de muitas guerras defendendo a fé luterana, a fé protestante luterana contra os católicos romanos. Existe uma aliança chamada Liga de Esmalcalda, onde vários príncipes luteranos realmente estavam unidos para proteger-se e garantir a preservação do luteranismo. Em 1555, existe um acordo, então, chamado Paz de Augsburg, e a partir daquele momento, tomou-se a decisão de que, para promover a paz, então vamos decidir o seguinte: no estado alemão onde o príncipe for luterano, o povo será luterano. No estado onde o príncipe for católico romano, então o povo será católico romano. Isso promoveu paz não completamente, porque se você está num estado onde o príncipe é católico romano e você é luterano, ou você se torna católico romano, ou você bate em retirada. Só que se você bate em retirada, e suas propriedades? Em muitos casos estavam sendo confiscadas, eles não estavam tendo direito. Então, existia uma paz, mas a tensão continuava. Mas os reformados não faziam parte desse acordo. Esse acordo era luteranos e católicos romanos. Reformados continuavam sendo perseguidos na Alemanha. O único estado na Alemanha que preservou a doutrina reformada, conforme está na Confissão belga e na Confissão francesa, era o estado do Palatinado. Esse estado, cuja principal cidade, a cidade de Heidelberg, então, protagoniza uma história belíssima de confecção desse que se tornou um dos principais catecismos da época da Reforma Protestante. Algumas décadas antes, então, durante todo esse período, o Palatinado estava andando junto com os luteranos. Mas um homem, o príncipe Otto Henrique, ele era um luterano moderado. E ele fez muito para implantar o luteranismo no Palatinado, porque em muitos lugares, o luteranismo era somente para quê? Para não pagar imposto a Roma. Porque tornando-se luterano, não pagava mais imposto a Roma. Então, tinha um certo interesse político. Mas ele, sendo um luterano piedoso, ele realmente queria implantar o luteranismo, então ele providenciou para que as escolas fossem reestruturadas, as universidades fossem reestruturadas, de modo a seguir a tradição luterana. Melanchthon visita algumas vezes, o amigo de Lutero, visita algumas vezes o Palatinado para dar instrução ao príncipe Otto, nessa estruturação para o luteranismo, mas esse príncipe morre antes do que ele imaginava, e ele não havia deixado um herdeiro. Por não deixar um herdeiro, então, passa para a outra família, para outros membros da família, a herança, e cai, então, sobre um homem chamado Frederico III.
conhecido como Frederico Piedoso, para diferenciar de Frederico Sábio, que é Frederico da Saxônia, aquele que protegeu Lutero, né, para não confundir, porque os dois são Frederico III. Mas então um é Frederico III Sábio, lá, que protegeu Lutero, na Alemanha, lá não esqueci agora a cidade. E esse outro aqui é em outro estado alemão, palatinado, Frederico III, chamado Piedoso. Então, meio que sem esperar, sem planejar, quem está chegando a Heidelberg? Frederico III. Só que, curiosamente, esse Frederico, durante os anos anteriores, a família dele é muito católico-romana, mas ele participou de algumas reuniões de embates entre reformados e luteranos. Até dizem que teve contato com o próprio Lutero. Algumas reuniões ao longo da história que luteranos e reformados tentaram chegar a um acordo. Então, algumas dietas foram realizadas e ele esteve presente e ele se impressionou com o debate. Mas ele saiu muito influenciado com a posição reformada desses debates. Então, e ele estudava cada vez mais esses documentos reformados e os representantes da posição reformada. Mas ele vem de uma tradição católico-romana. Mas aí ele casa com uma princesa, Maria de Brandemburgo, que era de uma tradição luterana bem firme. Então, ele já está chegando mais para a posição luterana e tem aquela impressão das discussões com os reformados. Com o casamento com a princesa Maria, que era reconhecida como mulher muito piedosa, que exigia que ele orasse e lesse a Bíblia todos os dias. O que a gente estava conversando com os homens aqui hoje cedo, então veja que já naquela época os homens mostravam bastante fraqueza, hein? Que ela é uma mulher bem piedosa e ele um príncipe de uma tradição já entre os luteranos, herdando um reino que já havia assumido o luteranismo como oficial, o Palatinado, mas um homem que não estava acostumado a estudar a Bíblia. Mas lembre-se que a Bíblia de Lutero a essa altura já era acessível, já na língua alemã. Então ele começa a ler bem a fundo a palavra de Deus e cada vez se dando mais convencido da posição reformada. Então fique com isso em mente, o príncipe da cidade, o príncipe Frederico III, que já está caminhando em uma direção de reforma. Então isso é mais ou menos próximo já ao ano de 1559, quando ele está chegando ao poder. Bem distante dali, na cidade de Trèveris, na época era a cidade francesa, hoje faz parte da Polônia, região norte da França. Havia um homem chamado Olevianus, dessa cidade de Trèveris, que foi para a França para estudar medicina, passou por Genebra, teve contatos com Calvino, tornou-se grande amigo de Teodoro Beza. Se você já ouviu esse nome, Teodoro Beza foi o sucessor de Calvino em Genebra. Então, você vai montando essas ligações. Também ele se tornou um grande amigo de Farel, barba ruiva, né? Farel, se você já leu a história de Calvino, quando Calvino chega em Genebra, Farel foi o homem que foi a Calvino dizer que ele tinha que ficar em Genebra e ajudar a organizar a igreja de Genebra. E Calvino não queria isso de jeito nenhum, ele estava indo para Estrasburgo. Mas Farel lança tanta maldição sobre Calvino, que Calvino era crente, ficou com medo das maldições e acabou ficando em Genebra. Esse jeito forte de Farel, ele se dirigiu para Olevianus, porque Olevianus queria continuar, depois da conclusão do seu curso, ele queria continuar na França para trabalhar junto com os reformadores, e ele disse: volta para a tua terra e reforma a tua cidade. Volta então para Trèveris e começa a dar aula de latim usando o documento de Melanchthon, que era o documento padrão naquela época, mas ele viu que não ia chegar muito longe fazendo aquilo ali não. Então, o que ele faz? Ele aprendeu em Genebra e era um homem muito eloquente. Ele veio a se tornar um pregador muito eloquente. Então, o que ele faz? Ele abandona suas aulas de latim e decide ir para a praça pública para pregar textos bíblicos.
Ele distribui alguns convites na cidade, afixa em alguns lugares, alguns cartazes convidando, avisando que ele estaria pregando na praça pública. Então, no dia indicado, ele vai e as pessoas que chegam ali ficam realmente impressionados com a capacidade dele de pregar a palavra de Deus. Lembre-se mais uma vez, Trèveres, sendo a cidade católica, a prática era aquela homilia onde a igreja não participava. Homilia feita em latim, a igreja só respondia, mas nem entendia o que estava sendo pregado, e agora as pessoas podiam ouvir a pregação da palavra de Deus pela boca desse homem muito eloquente. Obviamente que o bispo da cidade, o bispo não estava na cidade, o bispo católico estava fora, mas fizeram saber do que estava acontecendo. Então ele reuniu uma tropa e entrou na cidade, prendeu olevianos e melhor, antes disso, até o conselho da cidade chegou até dar a igreja da cidade para olevianos pregar. Achou tão impressionante que ele pregando lá na rua que deu a principal igreja da cidade. Mas no final das contas ele foi preso. Quando ele foi preso, 300 quilômetros de distância, um homem ficou sabendo disso. Frederico III. Ficou sabendo da prisão de olevianos. Então ele envia um representante dele com um baú cheio de dinheiro para pagar pelo resgate de olevianos. Oferecer a olevianos um trabalho no Colégio Cristo da cidade, Colégio da Sabedoria. Então, o bispo gosta de dinheiro, então aceitou a oferta do baú cheio. Libertou olevianos e ele também aceitou o convite para ser professor no Colégio da Sabedoria em Heidelberg e foi então para Heidelberg. Então agora temos o príncipe e agora Gaspar Olevianos. Agora uma coisa curiosa é, porque eu tive que me perguntar, como é que ele fez isso? Como é que do nada esse homem está pagando um baú cheio de dinheiro pela libertação desse homem? Quando Olevianos estava na França estudou medicina e direito, teve um incidente num rio lá, não me recordo agora o nome, e aquela brincadeira de alunos, de turma, beber muito no final da aula e brincar de atravessar o rio. E tinha um rapaz que foi até a metade do rio, mas quando chegou na metade do rio começou a se afogar. Era muito amigo de Olevianos. Então, Olevianos, quando viu aquilo, mergulhou no rio para tentar salvar o amigo, mas ele nem conseguiu chegar na metade do caminho e ele já estava se afogando também. Então, outro colega retirou ele do rio, mas o amiguinho dele, então, no meio do rio, acabou morrendo. E esse amiguinho de Olevianos era filho do príncipe Frederico III. Frederico passou os anos pensando sobre a coragem daquele jovem de mergulhar no rio para tentar salvar o seu filho. Mesmo não tendo conseguido, isso realmente tocou bastante o príncipe. Por causa disso, então, ele está pagando esse valor tão alto como um tipo de gratidão pelo que ele tentou fazer em benefício do seu filho no passado. Só que esse homem era um homem de convicções reformadas e calvinistas muito forte. Então, dois nomes, hein? Gaspar Olevianos e o príncipe Frederico. Vamos ouvir agora sobre o terceiro nome, Zacarias Ursinos, natural de Breslau, fazia parte da Áustria, hoje é Polônia. Então, ele foi financiado já desde cedo, ele mostrou ser um jovem brilhante, e o Senado da cidade financiou seus estudos pela Europa. Então, ele estudou em Wittenberg, na universidade onde Lutero havia lecionado. Isso era 1550, Lutero havia falecido em 1546. Então fazia 4 anos que Lutero tinha morrido, estava sepultado lá, e Melanchthon havia substituído Lutero em Wittenberg, né, agora, então 1550. Então ele estuda com Melanchthon, se destaca apesar da sua timidez, ele realmente é brilhante e Melanchthon logo percebe isso. E lembre-se que lá no comecinho eu mencionei que Melanchthon costumava ir a Heidelberg, ao Palatinado, para dar instrução a Otto
Henrique, o príncipe anterior a Frederico, que havia introduzido o luteranismo. Então, Melanchthon, para fortalecer o luteranismo lá, e viajava eventualmente para dar orientações. E mais uma vez, Melanchthon estava viajando para, ainda antes, na época de Otto, antes de Frederico, aqui 1550, 1551, Melanchthon está indo mais uma vez para Heidelberg e leva consigo Zacarias Ursinus, pela primeira vez, isso na época de Otto ainda. Então ele conhece a cidade, tem os primeiros contatos, mas não fica na cidade. Então depois Melanchthon volta para a sua cidade e Zacarias Ursinus continua a sua visita pela Europa, visitando vários centros acadêmicos da Europa, e chega também em Genebra, Suíça. Em Genebra, Ursinus tem contato com Calvino, e até recebeu de Calvino uma seleção de escritos que Calvino havia dado e deu de presente, escrevendo um destaque ao dedicado jovem protestante. Então já Calvino reconheceu em Zacarias Ursinus uma capacidade muito grande. Ele volta para a sua cidade, Breslau. Quando ele estava em uma outra cidade, estudando com um homem bem importante, esse homem havia recebido um convite do príncipe Frederico para assumir a direção do Colégio da Sabedoria. Mas ele já estava bem velho, bem adiantado em idade. Então ele não aceita, mas recomenda Zacarias Ursinus para essa posição. Envia então carta ao príncipe Frederico, explicando que declinava do convite, mas ao mesmo tempo recomendava ao jovem Zacarias Ursinus, que era um homem, apesar da sua juventude, bastante capaz. E assim, Zacarias Ursinus chega em Heidelberg para presidir a escola da sabedoria. Então agora, o príncipe, um teólogo e um pregador estão em Heidelberg. Isso realmente oferece um cenário apropriado para os propósitos do príncipe, que queria ensinar a nova fé aos seus súditos. Então, em 1563, em 1562, o príncipe Frederico ordena a produção de um catecismo que fosse simples, que facilmente pudesse ser aplicado pelos pais aos filhos em casa e aos professores aos alunos nos colégios. Então, comissionou, entre os nomes, principalmente Zacarias Ursinus e Caspar Olevianus. Esses dois homens vão trabalhar na produção desse catecismo. Para quem já está mais familiarizado com ele, pode perceber o tom dos dois ali. Porque, de um lado, Zacarias Ursinus é realmente um teólogo perspicaz. Ele consegue realmente perceber detalhes e dar profundidade a explicações bem simples. Você lendo o Catecismo de Heidelberg, você vê expressões bem simples que podem ser compreendidas por qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você pode mergulhar naquele texto e perceber coisas muito mais profundas. É uma combinação maravilhosa, realmente, de um teólogo com o pastor que estava preocupado com o rebanho. Como um grande pregador, Caspar Olevianus, ele funcionou como aquela linguagem suavizada do Catecismo de Heidelberg, que os que estão familiarizados já conhecem. Então, assim, a única cidade, o único estado alemão que levantou a bandeira da reforma e até sofreu muita retaliação por causa disso, agora recebia o seu próprio catecismo. Mas que, de tão brilhante que era, no ano seguinte, esse catecismo já estava sendo vertido para a língua holandesa. Heidelberg, Alemanha. Mas no ano seguinte, Peter Datenus traduziu para o holandês, e nos anos seguintes, os sínodos das igrejas reformadas holandesas logo adotaram o catecismo de Heidelberg como a exposição da sua fé nas igrejas holandesas. Então, eu espero que você tenha percebido, ainda que tivemos que correr um pouquinho, quando a igreja recorreu
a esses documentos confessionais, o objetivo sempre era expressar a sua fé e proteger a igreja de ataques de doutrinas erradas. Toda a história, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, a função continua sendo essa. E desde os tempos bíblicos até hoje, o ataque daqueles que não suportam a sã doutrina é que a igreja abra mão dessas confissões. Por quê? Porque abrindo mão das confissões, a igreja realmente se torna fragilizada. Porque não é fácil uma geração transmitir o conhecimento a outra geração. Até os judeus, que eram extremamente meticulosos com isso, e talvez você já ouviu falar, que os judeus eram tão cuidadosos na escritura sagrada, que quando eles faziam uma cópia do texto hebraico do Antigo Testamento, eles contavam as letras para ver se estava batendo o número de letras. Para ter certeza que a cópia que ele tinha era exata. Eles eram meticulosos demais, mas mesmo os judeus reconheceram que eles não conseguiriam preservar a sua tradição de geração em geração, e aquilo que eles chamavam de tradição oral, que era passado oralmente, eles acabaram codificando também em um texto escrito que talvez você já ouviu falar sobre o Talmud, né? Que é a codificação das diversas leis orais em Israel. Para preservar a doutrina fiel, a interpretação fiel da palavra de Deus, a igreja não pode subestimar a natureza pecaminosa de todos os seus membros. Se a igreja subestima que dentro da igreja tem homens perversos, maus, então ela vai deixar a doutrina da igreja na mão de homens maus que não têm compromisso com a verdade. E isso, irmãos, é exatamente o que a gente tem visto ao longo do tempo. Aqueles que atacaram são aqueles que estão ensinando as mais terríveis aberrações no meio da igreja. E se hoje a igreja cometer o erro que algumas igrejas reformadas e presbiterianas ao longo da história, igrejas batistas abandonaram a confissão londrina, congregacionais abandonaram a confissão de Savoy, igrejas presbiterianas abandonaram, em alguns casos, abandonaram as suas confissões, ou alteraram-na. Igrejas reformadas abandonaram as suas confissões, ou estão alterando. Qual o resultado dessas igrejas? Pesquise na internet. Todas elas estão caindo no liberalismo, no secularismo. É porque a palavra de Deus muda? Não, quem muda somos nós. E porque nós mudamos, nós precisamos que o compromisso da palavra de Deus seja preservado geração após geração. É o que as confissões e os catecismos têm feito. Tem preservado aquilo que é a fé da igreja cristã desde o princípio do cristianismo. Esse é o nosso objetivo quando tem pessoas que têm ira, e parece que têm ódio das confissões. Como se ele não tivesse nenhum tipo de confissão. Ele tem. Só que ele quer ter liberdade de dizer o que ele acha das Escrituras. As Escrituras nunca esteve submetida à interpretação de um homem, nem minha, como pastor, e nem de ninguém. A Bíblia diz que a igreja é quem sustenta a verdade, não um homem. Não foi Paulo, mas a igreja se reuniu para deliberar. Então, quando um homem se arroga, dizendo que subscrição, que confissões e catecismo é para ser jogado no lixo, eu posso entender de um lado a estranheza daqueles que não conhecem, isso é compreensível mesmo. Eu mesmo também estranhei isso. Mas é muito estranho quando pessoas realmente assumem essa posição. Porque quais são os seus objetivos? Em que verdade ele quer conduzir a igreja? Se não é a verdade que a igreja tem confessado há 2000 anos? E que está registrado nas confissões de 500 anos atrás? Em que verdade ele quer conduzir a igreja? Na verdade que ele, o iluminado, o homem daquela cebola branca na cabeça? Então é ele que é o iluminado? É ele que tem a verdade? Porque eu não tenho a verdade. Eu confesso a verdade, eu não tenho ela. E no dia que eu não confessar essa verdade,
Até membros da igreja podem levantar e dizer, pastor, o senhor está em pecado. Porque a palavra ministro da palavra é a palavra grega para escravo. Eu nada mais sou do que um escravo da palavra. Eu não fui chamado para fazer nada mais do que repetir o que a palavra de Deus diz. Eu quero desafiar qualquer um de vocês, sejam os da congregação ou sejam os visitantes, que peguem as confissões e mostrem biblicamente onde elas estão erradas. Se puderem fazer isso, então podem rejeitá-las. Se não puderem fazer isso, farão bem em reconhecê-las. Lembrando que confissões nem estão acima nem ao lado das Escrituras. Elas estão debaixo das Escrituras, subordinadas às Escrituras. Mas elas funcionam como uma expressão organizada das doutrinas. Porque na Bíblia você não tem um índice quando vai falar, não, doutrina da Trindade, não, tem um índice aqui, ó, pega aqui, ó. 1 Coríntios 13 é o índice que todos os textos estão falando sobre Trindade. Não, isso está espalhado pela Escritura. O que as confissões fazem é organizar esse conhecimento em um artigo. Alguns artigos chegam a ser a repetição somente de textos bíblicos. Como é que pode estar errado? Agora, aqueles que usam os textos bíblicos nos contextos que eles mesmos querem dar para a palavra de Deus, caem em grande condenação. Que Deus abençoe vocês. Digo isso, por favor, não me tenha por arrogante, digo isso com toda simplicidade. Não é porque eu sou capaz de defender toda a verdade bíblica, não. Porque eu confio naquilo que grandes homens de Deus têm feito ao longo de milhares de anos. Eu não confio, de jeito nenhum, abandonar o que a igreja tem dito durante 2000 anos para acreditar no que o iluminado está dizendo que é a verdade. Isso eu não tenho coragem de fazer, não. Vamos considerar que as confissões podem estar erradas. Vamos considerar. Eu prefiro correr esse risco. Andando no mesmo caminho que há 2000 anos a igreja está andando. Eu corro esse risco de a confissão estar errada. Mas eu não quero entrar por um caminho que alguém agora está propondo como sendo isso, a verdade, que a igreja não tinha durante 2000 anos. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não.